aqui do EP4, né? Para quem não me conhece, meu nome é Débora, Débora Fraga, né? Sou professora aqui da faculdade, da disciplina, né, de prática recursal, de constitucional, tributário. Os alunos já me conhecem, então a gente está aqui, né? Eu sou professora orientadora e a gente está aqui fazendo aquelas nossas trilhas obrigatórias, né, do semestre. Nosso semestre já começou aqui no MPJ, então é importante que vocês assistam as trilhas de vocês, é importante que vocês possam acompanhar as trilhas dos outros professores também, né, para que a gente possa, para que vocês consigam adquirir mais conhecimento, mais embasamento na hora de peticionar, na hora de fazer a ação de vocês, já que o finalzinho do curso está próximo, não é isso? Vamos lá, a gente vai tratar aqui para a primeira aula. Eu coloquei duas ações que, na verdade, na trilha do NPJ, né, que a gente fala da prática constitucional, a gente tem que escolher, a gente pode escolher, o professor pode escolher, ou ação civil pública, né, entre ação civil pública e ação popular. Eu, ao invés de escolher uma dessas ações, eu optei por a gente colocar as duas e estabelecer aqui as principais características delas. Vou abrir com vocês aqui um Word, né? Vou compartilhar com vocês e a gente vai colocando junto, né? Para que vocês possam acompanhar, a gente vai colocando junto as principais características aí da nossa ação popular. Só um segundinho. A gente vai colocando aí as principais características dessa ação popular e as principais características da ação civil pública. É bom que a gente faça esse comparado para que tenhamos, vou chegar mais perto para não correr o risco do áudio não pegar, né? Deixa eu só ver aqui o microfone, se está tudo certinho. Supressão de ruído, tá tudo, acho que está tudo certo aqui. Então, é isso. É bom que vocês tenham esse conhecimento das diferenças entre uma ação popular e uma ação civil pública. Primeiro, porque a ação popular é a principal ação, né? A ação que mais cai, se a gente for pensar em OAB de direito constitucional, é a ação que mais cai na OAB. Disparado é a principal ação para a OAB. A ação civil pública não costuma cair tanto, pelo simples fato de sua legitimidade, não são vocês, advogados, salvo se vocês estiverem representando aí uma pessoa jurídica que tenha interesse coletivo, como eu vou mostrar a vocês, que de fato vocês utilizarão, vocês entrarão com essa ação quando se deparar com ela na prática, mas via de regra, essa ação é intentada pelo Ministério Público, pela Defensoria, né, por outros órgãos legitimados, que a gente diz, né, legitimados a propor essa ação civil pública. Então, qual vai ser o nosso estudo aqui? Nós vamos, né, a gente vai fazer uma tabelinha, eu vou colocar aqui várias linhas, né, duas colunas e várias linhas, para que possamos estabelecer aí as principais diferenças entre essas duas ações, né, as principais diferenças entre a ação civil pública e a ação popular. Essa vai ser a nossa primeira trilha, né? Estou aqui fazendo ela, vai ser a nossa primeira trilha aqui do EP4. Lembrando que nós temos aqui os plantões, né? Do Núcleo de Prática Jurídica. Meus dias são sempre segunda e sexta, então vocês podem me procurar aqui se tiverem alguma dúvida. No EP4 de segunda de manhã, eu vou estar sempre aqui tentando tirar as dúvidas de vocês, né? Tentando auxiliar os advogados e auxiliar vocês aqui no processo, na confecção das peças processuais relacionadas aí à nossa disciplina. E também queria pedir a vocês, nesse primeiro momento, já que é a nossa primeira trilha, para que vocês acompanhassem as atividades do NPJ. A gente vai ter aí bastante visita técnica, visita a presídio, visita à delegacia, salvo engano, visita ao TRT. Então, vamos ter visita lá ao curso de mediação do Tribunal de Justiça,
simulações de audiências públicas, né, de mediações aqui no nosso núcleo de NPJ. Então, acompanhem as atividades do núcleo, porque são atividades importantes para vocês não só adquirirem, né, não só adquirirem as horas necessárias para a formatura, mas também adquirirem um pouquinho de prática para vocês entenderem como é que funciona. Muitas das vezes, durante o curso, a gente fica naquela teoria, né, a gente fica ali tratando da disciplina, copiando, ouvindo o professor falar, mas poucas as vezes a gente tem a oportunidade de colocar aquilo em prática, né? Então, é muito importante que vocês participem das atividades, acompanhem o calendário de atividades aí né, do nosso núcleo, para que a gente possa aí, ter um semestre recheado de novidade, recheado de coisas boas. Tudo bem? Então, vamos lá. Ação, vou botar aqui e já vou compartilhar com vocês. Ação civil pública versus ação popular, tá? Vou botar aqui algumas características, a gente já vou compartilhar com vocês, para que vocês possam entender como é que a gente vai trabalhar, né? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Pronto. Ó, agora, a partir de agora, vocês vão me ver, né? Numa janelinha pequena, né? Estou numa janelinha pequena aí ao lado de vocês. E vou compartilhar com vocês esse documento em branco mesmo. Não me estranhe, não. Por que em branco? Porque eu estou aqui no NPJ gravando esse vídeo. Muitas das vezes a gente divulga a data da trilha, mas o aluno não comparece aqui para que a gente possa fazer isso ao vivo, né? Então, fica, né, mais fácil para o aluno acompanhar as trilhas gravadas no conforto da sua casa. Então, eu estou compartilhando com vocês o meu Word para que a gente possa junto estabelecer aí é, as diferenças aí dessas nossas duas ações, tudo bem? Nessa primeira coluna, aqui na primeira coluna, eu vou falar da ACP, que é a Ação Civil Pública, né? A segunda coluna, eu vou falar sobre, deixa eu já botar aqui, nessa segunda coluna, eu vou falar sobre a ação popular, vou deixar ela em AP para que vocês possam ter noção de o que vai ficar em cada coluna. A primeira coisa diferente que a gente pode estabelecer, né, a primeira diferença entre essas duas ações são as leis que vão tratar, as leis correspondentes a essas duas ações, né? A ação civil pública, ela está prevista na Lei 7347 de 1985. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos botar aqui, ó, Lei 7347 de 1985, enquanto que a ação popular, ela está na Lei 4717, acho que ela é de 60, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, 65, isso mesmo, de 65, 1965, é muito antiga, né? A ação popular, ela é uma ação muito antiga, se você pegar o histórico dela, é um histórico interessantíssimo, porque eu sempre gosto muito da parte histórica, né? A gente saber o porquê que nós tivemos a inclusão de determinada lei no nosso ordenamento jurídico, ou a inclusão desse tipo de ação, dessa ação tão democrática que é a ação popular, é muito interessante. Então, quem puder aí pegar a parte histórica da ação popular, vai perceber que é uma ação, 1965, mas que por diversas constituições, porque a gente não pode esquecer que nós tivemos período né, de ditadura no Brasil, então, em diversas constituições, apesar da existência dessa lei, essa ação ela ficou um pouco o seu direito ficou um pouco flexibilizado, o seu direito ficou um pouco ela não foi tão observada quanto ela deveria, quanto ela é hoje, né? Hoje em dia, você não permitir que um cidadão que cumpra os requisitos legais, ele possa interpor a ação civil pública, a gente fere gravemente a nossa Constituição Federal. Então, muitas constituições
traziam a ação popular prevista, né, traziam no seu bojo a ação popular, porém, ela não era utilizada, o direito não era resguardado, o direito não era utilizado nem garantido, porque não adianta nada você ter um direito previsto na Constituição e não ter meios que garantam que o cidadão, que o sujeito possa usufruir daquele direito. Então, é muito interessante a gente saber aí desse histórico dessas duas ações. A primeira coisa que seria importante a gente falar aqui, que vocês podem anotar em casa, né, porque nem tudo eu vou conseguir colocar nesse quadrinho, é que tanto a ação civil pública quanto a ação popular, ela está no rol, né, de leis que visam resguardar direitos coletivos, né? É aquele microsistema de direitos difusos. Por que que a gente diz isso? Porque tanto a ação popular quanto a ação civil pública visa resguardar o patrimônio público, visa resguardar o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural. Então, visa resguardar ou preservar ou reparar danos que foram causados a direitos difusos. O que são direitos difusos, né? Se você quiser colocar aqui, OBS, direitos difusos, eles são direitos de toda a coletividade, direitos, direitos que não podem ser individualizados, não podem ser individualizados, ou seja, o que que a gente tem aqui nos direitos difusos? Nós temos o direito, por exemplo, ao meio ambiente sadio, meio ambiente que visa resguardar as gerações futuras. Então, você tem direito ao meio ambiente equilibrado, né? E o meio ambiente é direito de quem? Meu, seu, né? De quem é o direito ao meio ambiente? De todos nós, porque não existe meio ambiente, direito à paz, né? Direito, vamos imaginar aqui, outro direito difuso, é, é, acesso a praias públicas, né? Que são direitos previstos a toda uma coletividade, que a gente fala, direito ao patrimônio histórico, cultural, né? Então, direito à cultura, são direitos que a gente diz que não podem ser individualizados. Eu não consigo estabelecer quem é o sujeito daquele direito, porque, de fato, o sujeito é quem? A coletividade. Então, quando a gente fala em ação civil pública, em ação popular, em mandado de segurança coletivo, em mandado de segurança, mandado de injunção coletivo, são ações, né, em CDC, direitos lá do CDC, são ações que visam, né, a gente diz que é um microsistema de direitos coletivos, é um microsistema de direitos difusos, que são aqueles direitos que não pertencem a uma única pessoa, são aqueles direitos que pertencem a toda a coletividade. Então, você tem aí essa primeira característica dessas duas ações que nós vamos tratar. O primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui é para que serve a nossa ação popular. Desculpa, vou começar pela ação civil pública que está aqui, né? Para que serve a nossa ação civil pública? Deixa eu entrar aqui na lei rapidinho. Ela serve para resguardar direitos coletivos. Isso aí você já anotou. E quais seriam esses direitos? Diz lá o artigo 1º da ação civil pública. Regem-se pelas disposições desta lei, e eu vou colocar no quadrinho aqui para vocês, né? Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, ou seja, da ação que a gente está fazendo comparado, as ações de responsabilidade por danos morais aos danos morais e patrimoniais causados, né? E aí vem um rol, só um minutinho, vem um rol de, né, como que fala? De situações nas quais vai caber a nossa ação popular, ou seja, danos, vamos lá comigo, né?
danos, vou colocar aqui junto, danos ao meio ambiente, danos a consumidores, danos a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico, estético e paisagístico, danos à ordem urbanística, à honra, à dignidade a grupos raciais, étnicos ou religiosos, danos ao patrimônio público e infração à ordem econômica. Percebam que os danos ou os direitos, né, tratados pela ação civil pública são direitos de quem? De toda a coletividade. Então, eu não consigo dizer para você quem tem direito à honra, quem tem direito à dignidade, quem são grupos raciais, ou quem tem direito religioso, quem tem direito ao patrimônio público. Você entendeu? Então, quando eu falo em direitos difusos, são esses direitos em que toda a população, toda a coletividade sofre quando há o dano àquele direito. É isso que importa para a gente, tudo bem? E tendo isso em vista, a lei estabelece que alguns legitimados, quando se depararem, quando estiverem diante de um desrespeito ou de danos causados a esses direitos, esse legitimado pode entrar com uma ação, e essa ação se chama ação civil pública, que vai seguir as regrinhas da Lei 7347, para que o dano, primeiro, pode ser para que o dano não aconteça, se ele estiver na iminência de acontecer, ou para que o dano seja reparado. Temos três situações aqui. Você pode ser uma ação preventiva, porque pode estar na iminência do dano ambiental ou de um dano ao consumidor ser efetivado. Você pode estancar aquele dano por meio de ação civil pública, que é o famoso TAC, né, Termo de Ajustamento de Conduta, estabelecido pelo Ministério Público com os infratores, né, com os causadores desse dano. Eles podem propor a essa pessoa jurídica, né, um termo de ajustamento de conduta no qual a gente vai cessar esse dano. Ou a gente pode pedir um ressarcimento, caso o dano já tenha sido, já tenha ocorrido, como foi o caso de Mariana, lembra? Do desastre lá de Mariana. Pessoal, um minutinho, vou te fechar meu vídeo, porque aqui o ar está muito gelado. Vou diminuir só um minutinho aqui, um minuto. Pronto, rapidinho, porque o ar está muito gelado, hoje não está um dia muito quente, né? Então, fui diminuir aqui um pouquinho, senão vai dar certo. Então, a gente tem aí o artigo 1º dessa lei, 7347, estabelecendo aí um rol, né, como que fala? Um rol de danos, ou melhor, um rol de situações nas quais a gente, né, a gente não, né, o legitimado pode propor uma ação civil pública. Então, isso é o que está previsto lá na Lei 7347. O que acontece com a ação popular? Ela também visa resguardar, como que fala, bens ou direitos, que a gente chama de direitos coletivos, né? Só que lá, na ação popular, a gente vai ver que tem uma diferença de legitimidade. Então, na ação popular, o cidadão, que a gente já vai colocar isso, né? O cidadão, ele pode pleitear anulação ou a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, em algumas situações, né? Então, a gente vai colocar aqui também as situações nas quais a gente tem. Está lá no artigo 1º. Vamos lá primeiro a ela para você entender como é que funciona. Ó, artigo 1º diz assim: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou a declaração de nulidade a atos lesivos ao patrimônio da União, dos estados, do DF, do município, de sociedades de economia mista, de sociedade mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, né, que são as chamadas estatais, né, de serviços sociais autônomos,
que é o Sistema S, por exemplo, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, de instituições ou fundações cuja criação, custeio, o Tesouro haja concorrido, ou seja, fundações e instituições nas quais haja dinheiro público envolvido, né? Então, são as situações nas quais a gente vai ter a possibilidade do cidadão, quando visualizar um ato, né, lesivo a esse patrimônio, ele vai poder entrar com o que a gente chama de ação popular. A primeira coisa que diz aqui é porque na ação civil pública, a legitimidade, né? Vou botar aqui, legitimidade, né? A legitimidade, depois eu posso até, deixa eu inserir aqui uma coluna à esquerda, isso. Vou inserir aqui uma coluna à esquerda que é melhor, que aí eu passo a legitimidade para cá, né? Situações, que eu vou botar aqui, situações e legitimidade. Isso. A legitimidade aqui é extensa. A gente vai ver que quem pode propor ação civil pública está lá previsto, né, no artigo 5º da Lei 7347, e a gente tem um rol grande de pessoas ou de pessoas jurídicas que podem entrar com essa ação. Já a legitimidade da ação popular é qualquer cidadão, tá? É qualquer cidadão. Então, cuidado com isso, porque a legitimidade na Lei 4717 já está descrita lá no artigo 1º, né? Então, o artigo 1º já diz para você, meio que rápido, então, se você não para prestar atenção, você vai deixar passar isso, mas lá no artigo 1º da Lei 4717 já nos fala quem é o sujeito, quem é a parte legítima para propor a nossa querida ação popular, ou seja, cidadão. E quem é esse cidadão? Eu vou para ele primeiro, para a gente não embolar os assuntos, né? A cidadania, já que a gente está tratando do cidadão, está lá no parágrafo 3º também desse artigo 1º, né? Está lá no parágrafo 3º dizendo que a prova da cidadania para o ingresso em juízo será feita com título de eleitor. Cuidado com o seguinte, que o Supremo já decidiu a seguinte questão, e aqui é a hora da gente trabalhar, né, a prática, para você saber fazer a sua peça, ou você, caso se depare com algum cidadão que queira entrar com ação popular, você possa orientá-lo. O título de eleitor, ele é necessário, o número do título de eleitor, para que você possa saber se o cidadão, né, o sujeito, primeiro, se ele é cidadão, porque se você não é cidadão, você é estrangeiro, você não vota no país, né? E se ele vota, se ele é cidadão, se ele está com os direitos políticos em dia, porque precisa estar com os direitos políticos em dia. Se você estiver cumprindo, por exemplo, uma medida restritiva de direito, se você estiver preso, você fica suspenso os seus direitos políticos, né? Então, se os direitos políticos estão suspensos, você não pode propor ação popular. Isso costuma cair em prova. Então, se você quiser colocar até aqui, ó, OBS, né? Em algumas situações, os direitos políticos podem podem ficar, né, suspensos. Então, em algumas situações, os direitos políticos podem ficar, né, suspensos. Vírgula, o cidadão, ele não perde a cidadania, mas o cidadão fica impedido de propor, né, de propor a ação popular. Tudo bem? Então, cuidado com isso. E quais seriam esses exemplos? Porque a gente tem que saber, isso costuma cair em prova da ordem. Quais seriam esses exemplos? Por exemplo, preso, cumprimento de medida restritiva
de direito, ou seja, você não está preso, você está cumprindo uma medida diversa de prisão, uma medida restritiva de direito, como, por exemplo, cestas básicas, como, por exemplo, ajudante de uma escola, mas os seus direitos políticos ficam suspensos durante esse período. E você não pode propor ação popular. Então, cuidado, porque na sua prova pode vir uma questão que o cidadão ele está com o direito político suspenso, e se ele estiver cumprindo esse tipo de pena, tiver com o direito político suspenso, ele não vai poder entrar com o que a gente chama de ação popular. Tudo bem? É isso que a gente tem que saber por enquanto. Legitimidade, tá? Então, significa que o cidadão, se tiver tudo ok, direito político ok, ele vai poder entrar com a nossa ação popular, e ele vai entrar quando ele pedir, né, quiser anulação ou nulidade de atos lesivos ao patrimônio. Vou deixar aqui, porque é o patrimônio público da União, do Estado, do DF, do município, das estatais, dos serviços sociais autônomos e desse rol aí de pessoas jurídicas que ele traz no nosso artigo 1º. E qual seria a legitimidade lá da ação civil pública? Ou seja, quem é que pode propor ação civil pública? Está lá no artigo 5º, né? Quem é que pode propor? Deixa eu pegar aqui para vocês. Quem é que pode propor a nossa ação civil pública? Diz lá, artigo 5º, né, da lei. Ó, Ministério Público, associações que tenham por finalidade a proteção dos direitos do meio ambiente, do consumidor, o patrimônio público e social, o Conselho Federal da OAB e Conselho Seccional. Só cuidado que, olha só, isso aqui é quem é que pode propor. Pera lá, que eu vou tirar diretamente da lei, porque não colocou a defensoria. A defensoria está aqui. Ministério Público, Defensoria Pública. Ó, quem é que pode propor? O Ministério Público, a Defensoria Pública, ela está no inciso 2, a União, o Estado, DF, o município, está no inciso 3, as autarquias, as empresas públicas, está lá, ó. Vou colocar todas as pessoas jurídicas que têm legitimidade para propor essa nossa ação civil pública. Eu vou deixar aqui, né? Ó, isso, autarquia. Então, a gente tem lá autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, associações que tenham por finalidade né, o cumprimento aí desses deveres. Só cuidado com uma coisa, a associação, ela tem que estar constituída, né, há mais de um ano, e ela tem que, ó, obedece a associação, tem que estar, né, deve estar constituída há pelo menos um ano, e diz o inciso lá, a linha B, né? Tem que ter entre as suas finalidades, ó, e inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, a proteção social, porque o que ele quer dizer com isso? Olha só, não basta ser qualquer associação que trate de qualquer coisa, não, ou seja, que tenha qualquer finalidade, não, tá? Tem que ser uma associação que tenha por finalidade a defesa desses direitos e tem que ser constituídas há pelo menos um ano. Para que isso? Para que você não tenha associações sendo criadas exclusivamente para propor o quê? Ações civis públicas. Tudo bem? Então, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso, porque você vai. Essa é uma situação que, como que fala? Que vai ser cobrada em prova, tá? Então, cuidado. E contra quem você vai propor a sua ação civil pública? Pessoas. Vocês vão propor ação civil pública contra aqueles sujeitos que estão causando dano. Então, cuidado, que muitas das vezes, se for uma licitação, por exemplo, às vezes é a União que está causando o prejuízo, né, ao patrimônio público, é,
pode ser uma pessoa jurídica, então cuidado que você vai colocar no polo passivo, em ambas essas ações, você vai colocar no polo passivo quem? Todos os sujeitos que estejam causando o respectivo dano. Tudo bem? Cuidado com essa questão. Foi? Beleza? Então, beleza. Então, tá lá. Essas aí eram as primeiras questões, né? As primeiras questões que nós tínhamos aqui. Em ambas essas tutela de urgência, né? Em ambas as ações, tutela de urgência, em ambas, né? Pode ser solicitado, pode ser pedido, e aqui também pode ser pedido. Por que isso? Desde que tenha fumo boniúris e periculum in mora, você pode propor, e ainda digo mais, na tutela de urgência, você vai ter que solicitar, caso o dano ainda esteja sendo cometido, você ainda vai ter que solicitar o quê? Que o dano, que o causador do dano, né, que o sujeito pare de causar aquele respectivo dano, tá bom? Então, cuidado aí com. Gente, peraí que. É, deu uma. Isso. Ele saiu daqui da nossa. Lá embaixo, né? Às vezes aqui o. Como que fala? O Excel não. O Word, ele não é tão bom para planilha quanto o Excel, né? Isso é um fato. Então, ele tem aí, fica cheio de bugs, mas eu ajusto tudinho, depois eu boto para vocês. Então, em ambas dessas ações, a gente vai poder pedir o quê? A tutela de urgência. Endereçamento. Cuidado com o endereçamento, pessoal, porque aqui a gente vai endereçamento ao juízo correspondente ao local do dano. Como assim? Vou explicar. Em ambas elas, tá? Local do dano. Em ambas ações, a gente vai ter a mesma coisa. Para onde que eu vou endereçar a minha ação? Eu vou endereçar ela para o juízo correspondente ao local do dano. Então, se o dano está sendo cometido em Niterói, eu vou ter que entrar na justiça, né, na vara civil, na vara respectiva da comarca de Niterói. Se for no Rio de Janeiro, na comarca aí do Rio de Janeiro, pertencente aí ao estado do Rio de Janeiro. A única coisa que vocês vão ter que observar aqui é se OBS, vou deixar aqui uma observação, OBS. Vocês vão ter que analisar se o dano é estadual ou se o dano é federal. Por quê? Porque essa é a única diferença. Se o dano for estadual, a justiça é estadual. Se o dano for federal, a gente manda para a Justiça Federal, porque tem interesse aí da União na respectiva ação. Então, cuidado aqui com essa questão. Observar que o dano, eu vou explicar, é estadual, municipal ou federal. O que que eu quero dizer com isso? Porque se houver interesse da União nessa demanda, vai para a Justiça Federal, tá? E o que que a gente vai observar aqui? Quando é que eu vou saber? Porque vamos imaginar, Mariana, o dano foi aonde? Na cidade de Mariana, né? É redundante, mas é isso. O dano foi localizado num município super pequeno. Só que o dano causado ao meio ambiente ali ficou restrito a Mariana, ou esse dano ele se adentrou, ou ele se prolongou, ou ele se propagou para outras localidades. É isso que você vai analisar. Se o dano ele ficar restrito à esfera estadual, né, daquele município, e ali não houver nenhuma outra propagação, a gente fica com nossa ação na Justiça Estadual. Mas se houver interesse de dois ou mais estados, aí eu já tenho uma possibilidade de ir para a Justiça Federal, de protocolar, porque aí sim vai ter o interesse da União, já que outros estados, vários estados, foram atingidos por esse dano. Tudo bem? Então, cuidado aqui com a questão da. Como que fala?
com a questão. Uma coisa só que a gente tem que observar é o seguinte: nessas ações não há foro de prerrogativa de função, tá? Então, imagina que o dano esteja sendo causado pelo presidente da República. Eu não vou mandar, eu não vou encaminhar a minha ação para Supremo Tribunal Federal. A minha ação começa no juiz de primeiro grau, tá bom? A minha ação começa aí no juízo de primeiro grau. Então, essa é uma regrinha que deve ser observado. Custas processuais, pessoal, presta atenção. Na nossa ação popular, diz lá o artigo, vou pegar o dispositivo para vocês, o artigo 12, que essa ação, de acordo com a Constituição Federal, ela é uma ação gratuita, um remédio processual gratuito. Mas o artigo 12 estabelece que, se o réu for condenado, a pessoa, o cidadão entrou contra determinado sujeito, e esse sujeito foi condenado, você pode condenar ele, né, nas custas e demais despesas, salvo comprovado aí má-fé, né, do cidadão. Então, o que a gente tem aqui? Vamos botar aqui. Custas, né? A ação popular é gratuita. Isso está lá, gratuita. Isso está no artigo 5º, né? Artigo 5º da nossa Constituição Federal. Já vou colocar um inciso para vocês. Artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal, que diz que a ação popular, salvo comprovada má-fé, ela é gratuita, é claro. Pensa, a ação popular, ela está prevista na Constituição. É uma possibilidade do cidadão entrar visando resguardar o patrimônio público. Se você vai cobrar do cidadão, pensa comigo, nenhum cidadão vai querer entrar com essa ação caso ele seja obrigado a pagar as custas processuais. Tudo bem? Só que o artigo 12 diz o seguinte, artigo 12 da lei agora, tá? Diz o seguinte, vamos lá, vou botar aqui o dispositivo. Ó, a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas judiciais dessa ação, tá? Então, cuidado como que fala? Com essa possibilidade, a ação é gratuita, mas se o réu de fato, né, ele for, se de fato ele for causador do dano, né, se ficar comprovado que de fato ele é o causador do dano, a gente não precisa a gente não precisa ter essa ação, que apareça comigo. Eu estou tentando aqui explicar de uma forma mais didática. Ela é gratuita para que a gente tenha um estímulo ao que o cidadão venha a juízo resguardar o patrimônio público, para que ele seja também um fiscal do patrimônio público, né? Se a gente não cobra do cidadão e também do réu, a gente vai ter uma ação 100% gratuita, mas que, na verdade, o réu se beneficiou disso, concorda? Então, não, assim, não faz muito sentido. Então, a gente também não tem aí, é, a gente tem aí a inversão, né? A possibilidade do réu ser condenado de acordo com o artigo 12 da lei às custas e os honorários. E a ação civil pública? A ação civil pública, ela também não tem adiantamento aí dos emolumentos, honorários e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor, quem está entrando, saldo comprovada má-fé, nessas custas processuais. Então, cuidado com isso, porque peraí, em ambas elas, né, eu não vou ter aí. Só que, presta atenção, tem a possibilidade também do réu, a possibilidade do juiz demandar e fazer com que a pessoa
que esteja causando dano ao erário, ela seja responsável pelo pagamento aí desses honorários advocatícios, tá bom? Então, a gente tem aí essa possibilidade e essa regrinha de custos e honorários processuais. Provas são todas as provas que, né, se fizerem garantia, né, se fizerem de direito, né, em ambas elas. E aí eu vou deixar para vocês um modelinho, né, um modelinho de ação civil pública e ação popular para que vocês possam entender um pouco mais e saber como fazer essa respectiva ação na prática, tá? Porque aqui na nossa trilha, qual é o objetivo da trilha? É que vocês tenham um embasamento teórico, tenham uma justificativa, tenham um mérito da ação, para que vocês possam desenvolver essas ações posteriormente na vida prática de vocês. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, essa foi aí a nossa, como disse, a nossa primeira trilha, né? Depois eu vou organizar um pouquinho melhor esse Word que eu fiz aqui, eu disponibilizo, boto no Excel, boto ele mais arrumadinho, posso disponibilizar eles para vocês, mas a intenção desse Word, a intenção de compartilhar com vocês um documento, é para que vocês possam acompanhar o que eu estou falando, para que vocês possam acompanhar o que a lei está tratando, né? E muitas das vezes só ficar aqui falando por ser um vídeo, a gente não fica tão próximo, né? A gente não tem uma proximidade. Tudo bem? Então é isso, gente. Qualquer dúvida podem me chamar. Desejo a vocês aí uma boa semana, que vocês aproveitem a trilha de vocês. Semana que vem a gente vai estabelecer, acho que a próxima trilha é um recurso, e aí a gente fala mais um pouquinho dessas nossas ações aí, dessas nossas trilhas tão importantes para o semestre, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.